O noivo pegou todas as amigas da noiva um dia antes do casamento. Quando eu falo pra vocês que macho é o cão e que tem mulher que acompanha eles, vocês ainda duvidam. Nesse relato nós somos o macho, né? E eu fiquei chocada quando eu descobri o que realmente estava acontecendo naquele casamento. Quando eu entrei naquela igreja, eu quase caí pra trás, menina. Eu quase caí pra trás. Pois bem, eu tava vindo de uma outra cidade pra ficar na casa do meu primo. E aí o meu primo me mandou uma mensagem, porque foi em cima da hora, eu acabei mandando mensagem pra ele perguntando se eu poderia ficar na casa dele, tinha que resolver umas coisas, eu estudava, morava longe, tinha que resolver umas coisas e precisava ficar na casa de alguém, porque os meus pais não estavam em casa e eles tinham levado a chave de casa, então não ia dar tempo deles voltarem, eu precisava resolver rápido, era uma questão da faculdade, precisava ir na minha escola, coisa antiga, né, coisa assim do tipo. E aí eu falei com esse meu amigo, e ele falou, não, você super pode ficar na minha casa, ele era solteiro, morava sozinho, então era mais fácil. Só que ele falou, só que tem um casamento pra eu poder ir. Eu ia pra lá na sexta-feira, ele falou que o casamento era no domingo e que no sábado seria a despedida de solteiro, então que ele não poderia me dar atenção, mas que ele ia ver com o noivo se poderia me levar junto pra eu não ficar sozinho, não sei o que, até porque o que eu tinha que resolver era muito rápido. E aí eu falei, tudo bem, eu ia chegar lá sexta de manhã, ia viajar quinta à noite, chegar sexta de manhã, resolver o que eu tinha que resolver na escola, porque eu já tinha agendado tudo, marcado tudo, e ia ficar o fim de semana lá livre, sem nada pra fazer, ele não queria me deixar sozinho. Eu falei, tudo bem. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem dele falando, olha, ele disse que pode sim e tal, que ele te conhece de vista, que não tem nenhum problema, que você pode ir tanto na despedida de solteiro como no casamento. O que eu pensei, gente? Despedida de solteiro, o cara é noivo, vai fazer uma festa com os amigos, um churrasco, não sei o que lá. E aí ele falou, olha, a despedida de solteiro vai ser na chácara onde ele vai casar, porque aí ele já vai aproveitar e ficar por lá. Eu falei, tudo bem, beleza, cheguei lá, resolvi o que eu tinha que resolver e fui pra casa desse amigo logo em seguida e a gente ficou a sexta-feira e sexta-feira à noite nós partimos pra chácara, né? A despedida do solteiro, do jumento, ia começar na sexta-feira à noite e só ia acabar, amor, quase que na hora dele ir pro casório, tá bom? Quando eu cheguei na chácara, gente, já tava, tipo assim, tudo montado, sabe? Pro casamento, a entrada principal, tava tudo lindo, tudo maravilhoso, parece que ele era noivo há muito tempo. E aí ele falou, ó, a nossa despedida de solteiro vai ter que ser por aqui, por trás, porque a parte da frente já tá toda programada pro casamento, não sei o que. A gente falou, não, tudo bem. E quando eu cheguei só tinha homem. Basicamente era todos os padrinhos dele e tava tudo bem. Eu falei, beleza e tal, era o que eu imaginei, até porque, né, vai fazer o quê? Um homem correto não vai fazer uma despedida de solteiro rodeado de mulher, pensou eu. Porque, gente, mesmo que seja uma despedida de solteiro, você vai casar, você não pode trair a pessoa na sua despedida de solteiro, porque é traição de todo jeito. Eu pensava assim, achei que todo mundo ali pensava assim, eu estava enganado, né? Tá bom, começou o churrasco, né? Sexta-feira, aí passamos a sexta-feira toda de madrugada, curtindo, não sei o que e tal. E bebe daqui, toma cerveja, e joga, e curte e tal. Aquela coisa de jogar videogame, aquela coisa bem homem assim, fazendo resenha. E foi muito bom. Em determinado momento foi todo mundo dormir, porque a despedida continuaria no sábado. O macho, teve basicamente 2 dias de despedida de solteiro. Eu não faço ideia como que a noiva fez a despedida de solteiro dela, se ela fez a mesma coisa de 2 dias, não sei. Eu sei que ele tava curtindo, adoidado, o último dia de solteiro dele com os amigos dele. Tá bom, daqui a pouco começamos a curtir no sábado, né? Curte o dia inteiro, e piscina, e festa, e churrasco, e dança, e joga, e vai, isso aqui. Quando deu meia-noite, parou, gente, um ônibus na frente da chácara e desceu mais ou menos umas 15 mulheres. 15 mulheres. Eu fiquei assim, ó, chocado. E aí eles começaram a rir, comemorar, as mulheres chegaram e não sei o que, e elas tudo já chegando, tudo assim, meio que trilouca, todo mundo mais louco que o Batman, e começou um negócio ali, gente, de um beijo a outro, um beijo a outro. Quando eu olhei pro noivo, ele tava se atracando com tudo quanto é mulher que ele viu ali na frente. O cara tava traindo a noiva dele, ele foi às forças. Amor, tava pegando todo mundo, beijando todo mundo, aquela coisa toda e tal, e pega dali. Eu achei que ia ficar só no beijo. Eles furenfaram todo mundo junto, furenfaram separado. Eu fiquei só de cantinho assim, olhando, porque eu tinha namorada, eu não ia trair minha namorada, porque eu tenho princípios. Eu fiquei só de cantinho olhando assim, chocado, sem acreditar no que tava acontecendo. Mas, gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conhecia a noiva, eu não ia falar nada, eu só conhecia o noivo de vista ainda, então eu não ia abrir minha boca pra poder falar nada, né? Cada um cuida da sua vida. Mas aquilo realmente me deixou chocada. Eu lembro que eu até mandei mensagem pra minha namorada e tal. Minha namorada ficou meio brava comigo, mas eu falei, pô, ela me conhecia, sabia que eu não ia trair ela. Tá bom, passou. Tivemos a despedida, o noivo ficou mais louco que não sei o que, furenfou com Deus o mundo, coitada dessa noiva. No dia seguinte, era o casamento, né? Tava todo mundo ali meio que se arrumando, e aí eu percebi que as mulheres sumiram, não vi mais elas quando eu acordei. Tá bom,
O noivo se arrumou, ele tava meio assim de ressaca, né? Casou de ressaca, bambiou, não sei o quê. E aí a gente começou todos os preparativos, convidados chegando, aquela coisa toda. A noiva tava era uma chácara enorme que tinha várias casas. E aí tinha a parte principal, a noiva tava sei lá onde se arrumando, eu não conhecia nem ela. E eu bem quietinho assim do lado do meu primo. Meu primo também tinha furenfado com Deus e o mundo. E eu olhando pra cara dele, ele, olha, o que aconteceu aqui, fica aqui. Você não abre a boca pra falar isso com ninguém, tá bom? Eu, não, tudo bem. Beleza. Passou os tempos, todo mundo arrumado, todo mundo pronto. Começou a cerimônia. Gente, quando eu entrei na igreja não, era tipo uma igreja. Eu não acreditei no que eu vi. Das 15 mulheres que estavam na festa, que chegou lá e furianfou com o noivo, 7 delas estavam no palco. Eram madrinhas da noiva. Elas passaram a noite toda com o noivo. Por isso que elas chegaram triloucas. Algumas estavam sóbrias, outras estavam triloucas. Porque as que estavam triloucas, eram as que estavam na despedida de solteiro da noiva. Ficaram o sábado todo com a noiva. A noiva provavelmente quis parar cedo, pra dormir cedo, pra estar bela no casamento dela. E elas foram pra despedida do noivo. E elas furenfaram todas. Eu vi ele pegando todas. Eu vi com os meus olhos, porque eles não foram pra quarto, nem nada não. Eles estavam ali no meio do mato, no meio da sala, onde eu quisesse, estava ali. Eu vi ele pegando todas elas. Elas estavam lindas e belas, assim, cada um posicionado com o seu par, que era o padrinho dele, não sei o que, todo mundo ali vestido de verde oliva, que era a cor do casamento, todas ali posicionadas, sabe, no casamento. Quando eu olhei, eu vi elas perceberam um espanto na minha cara, que eu fiz assim, ó, ali, amor. Eu vi que todas elas olharam pra minha cara e entenderam que eu era de fora, que eu não era dali, que eu sabia tudo que tinha acontecido. Eu fiquei chocada, eu só fiz isso aqui, ó. Pra cada uma delas, olhei pra cada uma delas assim, chocado. Sentei. E a noiva veio, ela tava lindíssima, uma menina parecia uma princesa, casou com o cara. E eu fiquei com pena dela, né? Mas até o momento, não tenho o que fazer, fiquei a festa, fiquei o casamento e tal, vim embora. E eu tô até hoje pensativo se eu conto ou não conto pra essa noiva. Porque o que eu mais tenho é provas, porque eu fiz umas fotos, umas coisinhas assim, né? O que eu mais tenho é prova pra mostrar pra essa noiva que ela foi muito corna. Muito, muito corna. Ah, mas por que você tem fotos? Eu não tenho fotos nada indecente. Eu tenho foto da galera que a gente se tirou, não sei o que, e tá todas elas lá e tem um monte de foto com elas. E aí, menino, eu não sei se eu conto pra noiva ou não conto. Ela já casou, já deve estar na lua de mel, mas ela foi muito chifruda. E todas as madrinhas dela, que eram amigas dela, traiu ela. Eu fiquei chocado. Começou a aparecer um monte de objetos femininos no carro que eu dividia com meu marido. Objetos esses que não eram meus. E eram objetos, assim, femininos, mais puxado pra maquiagem, sabe? Xuxinha, gloss, blush, hidratante de mão. Começou a aparecer essas coisas que, a princípio, eu fiquei me perguntando, será que isso é meu? Mas depois eu passei a ter a certeza que não. Eu e meu marido, nós trabalhávamos em casa, né? Os dois. E aí nós decidimos que não fazia sentido termos 2 carros. Então a gente decidiu vender um, até porque a gente estava passando por uma situação assim de aperto. A gente decidiu vender um carro e ficar só com um. Até porque basicamente a gente usava o carro para poder levar Lorenzo pra escola, né? E pra poder sair em família. Nós éramos mais caseiros, então assim, raras vezes que ele saía sem mim e vice-versa, e a gente combinava, ah, hoje eu vou precisar do carro, ah, hoje eu vou lá na mamãe. Eram assim, passeios mais, vou na casa da minha mãe, sabe? Não tinha muito essa coisa da gente sair sozinho. Mas nada, querida amiga, vai impedir que um homem meta um chifre na sua cabeça. Não é porque ele tá grudado na sua rampimenta 24 horas do dia que ele não vai dar os pulos dele. Quando o homem quer, amor, ele vai dar os pulos dele. E aí, um belo dia, a gente revezava tudo, né? Ah, vamos levar Lorenzo, eu levo pra natação, ele leva pro esporte, aí eu levo pro jiu-jitsu, ele leva pra escola dia sim e eu levo no outro dia, eu busco, não sei o que. A gente dividia, porque o Lorenzo, meu filho, ele tava com 8 anos e ele fazia de tudo. Ele fazia natação, ele fazia jiu-jitsu, ele era aquela criança que gostava de esporte, tinha muita energia, fazia inglês, fazia tudo. Aí eu comecei a reparar que um belo dia eu entrei no meu carro pra poder levar ele. Ele tinha levado, na verdade eu fui buscar. Ele tinha levado e eu tinha ido buscar Lorenzo. Quando eu entrei no carro, eu vi um gloss no banco de trás do carro. Eu olhei aquilo, peguei o gloss, analisei direitinho e falei, isso aqui não é meu. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça.
moça, será que é meu? É porque eu tenho tanta maquiagem, vai ver, é meu, eu tô confundindo. Isso aqui era um gloss com brilhozinho, tinha umas estrelinhas, não sei o que. Eu falei, não, isso aqui deve ser meu. Tenho certeza, deve ser meu, deve ser meu. E botei isso na minha cabeça e segui. Busquei Lorenzo, não falei nada, peguei o gloss, botei lá na minha penteadeira, como se ele realmente fosse meu. Eu queria acreditar que ele era meu. Aí tá bom. Passou mais uns dias, fui eu de novo, dessa vez eu fui levar. Tinha um creme de mão. Na parte, assim, do banco, do meio, assim, tinha um creme de mão ali, feminino. E eu sabia que ele não era meu, porque ele era um creme mais puxado pro fresco. E eu não gosto. Eu gosto de produtos com cheiro extremamente doces. Eu nunca compraria um creme de mão daquele. Então ali, acendeu uma luz na minha cabeça, porque eu tive certeza que aquilo não era meu. Obviamente que a minha vontade era estapear a cara do meu marido. O que tá acontecendo? Só que eu falei, não. Ele vai negar, vai falar que não sai sem mim, que tá grudado comigo o tempo todo, eu preciso descobrir. O que eu fiz? Eu engoli seco, guardei o creme de mão, não falei nada. No dia seguinte, eu achei um blush. No outro dia, eu achei uma pulseira. Vários produtos femininos estavam sendo deixados no carro do meu marido. Ai, mas como que ele iria? Gente, ele ia e buscava, ele levava o Lorenzo nos lugares. Entendeu? Às vezes ele demorava um pouco mais. Eu comecei a reparar nisso. Que às vezes ele ia levar pra escola, demorava um pouco mais, na volta. Às vezes ele ia na casa da mãe dele. Ele saía com o carro. Eu falei, eu não acredito que esse querido tem uma amante. E que essa amante tá deixando coisas no carro. Porque se ela tá deixando tanta coisa... Você esqueceu um gloss vez ou outra, beleza. Agora tantas coisas assim... Ela tá querendo me contar. Aí, o que eu fiz? Eu engoli seco, falei, eu quero descobrir. Primeira coisa que eu fiz, o que toda mulher madura faz, procurei no celular dele. Gente, eu olhei tudo, não tinha nada. Nada, esse homem esconde muito bem o que tá acontecendo. Comecei a ficar... Só que a gente muda, né? E ele percebeu, o que você tem? Que você tá fria comigo? Isso já tinha mais ou menos umas 2 semanas que isso tava acontecendo. Você tá fria comigo? O que foi? Que não sei o que. E eu desconversando, falando que não, porque eu queria pegar. Conversando com uma amiga minha, ela falou assim, coloca uma câmera escondida no carro. Aí você vai descobrir. Pois bem, comprei a câmera escondida. Só que no dia que eu ia fazer a instalação da câmera, a escola do meu filho me liga. Ah, não, porque a gente precisa que você venha aqui, aconteceu uma situação com o Lorenzo, que não sei o que, a gente precisa que você venha pra cá agora e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu com a cabeça quente, pensando, meu Deus, o que será que o meu filho tem? Falei com meu marido, falei que ia lá na escola, e ele falou, não, tudo bem e tal. Esqueci da câmera, menina, deixei ela lá no carro e fui pra escola do Lorenzo. Foi bem, nem precisou. Quando eu cheguei lá na escola do Lorenzo, tava o Lorenzo sentado, tinha uma menininha, o nome dela era Cecília, coisinha mais linda, mesma idade, turminha dele ali, eu conhecia os pais dela. E aí os pais dela também estavam ali. E eu achei um pouco, assim, de exagero, porque eu acho que eles poderiam ter ligado pra mim, conversado comigo, já que nos conhecíamos, e não ter levado pra escola, né? Mas tudo bem. Quando eu cheguei, eu olhei assim, perguntei, eu já imaginei, será que ele bateu em alguém? Será que aconteceu alguma coisa? Aí a diretora foi, sentou comigo e falou assim, mãezinha, a gente precisa conversar sobre uma atitude do Lorenzo, né? A gente tá tentando aqui entender o que tá acontecendo, mas ele não fala, que não sei o quê. E aí a diretora começou a me explicar. O meu filho, de implicânciazinha com a Cecília, estava pegando as coisas da Cecília. Coisas essas, o quê? Uma pulseira, uma xuxinha, um creme de mão, um gloss. Ele pegava de implicânciazinha com ela e levava embora. E aí isso foi se repetindo. Parece que a menina ignorou as primeiras vezes, mas depois contou pros pais. E aí os pais veio na escola pra falar que o meu filho estava levando as coisas da filha dele. Só que você pensa, por que meu filho iria fazer isso? Aí eu fiquei surpresa, obviamente, né? Passou várias coisas pela minha cabeça, eu fiquei preocupada. Falei, bom, entendi, pedi desculpa pra Cecília, pra mãe dela. Eles falaram, não, tudo bem, isso é coisa de criança e tal, conversa com ele, que não sei o quê. Beleza. Pedimos desculpa, disse que isso não ia mais acontecer e que eu iria devolver todas as coisas, porque eu estava guardando as coisas, pensando que era meu marido que tava me metendo o chifre. Então eu queria jogar na cara dele tudo que eu tinha achado. Aí eu falei, eu vou devolver as coisas da Cecília, que não sei o quê e tal. Peguei o Lorenzo e a gente foi pra casa. No meio do caminho eu comecei a conversar com ele, né? Pra ele entender que era errado, não sei o quê. E aí o Lorenzo me falou que ele gostava da Cecília.
e que essa era uma forma deles chamar a atenção dela, deles ficarem se implicando. Basicamente, os dois ficavam ali se implicando, né? E por isso ele pegava as coisas dela. Mas independente, não justifica. Ele quase me fez separar do pai dele, achando que o pai dele tava metendo chifre na minha cabeça. Então, era pra você ver como essa situação escalonou, não é mesmo? E aí eu expliquei pra ele que não podia, que ele podia demonstrar que gostava dela de outra forma, né? Fazendo um carinho nela, conversando com ela, brincando com ela, dando atenção a ela, mas que ele não podia catar as coisas da garota pra levar pra casa pra ficar implicando com a menina. Liguei pra mãe dela, expliquei, ela riu, achou bonitinho, pediu desculpa por ter levado à escola, mas ela disse que não sabia o que fazer, porque foi a primeira vez que, né, que aconteceu isso com ela. Eu falei que não, que tudo bem. Lourenço pediu desculpa pra Cecília também, devolvi as coisas e eu não falei absolutamente nada com meu marido. Joguei a câmera fora e fingi que nada aconteceu, amigas. Eu achei que eu tava sendo corna, era só meu filho.